A notícia evidente que pega todos de surpresa. O Goiás há pouco divulgou uma nota oficial. Hoje o céu ganha tons de esmeralda e o Goiás Esporte Clube, um novo torcedor na arquibancada de Deus. Aos 86 anos, Ailê Salacier de Goiás Pinheiro faleceu às 11h30 de 7 de setembro de 2022 ao lado da família. O velório será no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha, e os horários em breve serão divulgados. Que Deus o receba em sua infinita misericórdia. Seu Ailê Pinheiro, ele tinha 86 anos, Samuel Straioto, chegou no Goiás em 26 de julho de 1963, levado por um primo, Olinto Pinheiro, e desde então nunca mais deixou o clube e se tornou o maior dirigente esmeraldino e para muitos o maior dirigente da história do futebol goiano. Foi presidente do Conselho Deliberativo, como você falou, e foi presidente executivo também e era tido como o homem forte do Goiás. Foi uma figura importante na sociedade goiana, foi um empresário bem-sucedido em vários ramos de atividade, o principal deles, o transporte coletivo. Ailê Pinheiro, então, natural de Itaberaí, aqui no interior de Goiás, morre aos 86 anos, ele que já há um tempinho vinha lutando contra um câncer na garganta que se agravou nos últimos meses. A gente está acompanhando cenas de arquivo do seu Ailê Pinheiro e para falar mais sobre a morte do Ailê, está aqui a dupla comigo, José Carlos Lopes e Evandro Gomes, os dois que mais do que ninguém aqui na Sagres conviveram bastante com o seu Ailê Pinheiro. Evandro, boa tarde na medida do possível. A sociedade goiana, não só o Goiás, perde Ailê Pinheiro aos 86 anos. Então, Pasqueto, boa tarde para você, para o José Carlos Lopes, para todos os companheiros aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Eu divido justamente esse dia de hoje com a alegria do aniversário da minha filha, que é a Monara Marques, e com a tristeza da morte desse que é, sem dúvida nenhuma, a figura maior que entra para a história do futebol goiano por tudo que ele fez pelo Goiás Esporte Clube. Eu conheci o Ailê no começo dos anos 70, porque em 69 eu começava a minha carreira no rádio, já em 70 iniciava uma convivência com ele. E uma convivência saudável, respeitosa acima de tudo. Porque o Ailê Pinheiro, ele dirigiu o Goiás com mão de ferro, com a seriedade de um homem que queria ver o clube crescer. A marca dele como dirigente do Goiás foi a paixão, o trabalho incansável, a defesa dura em relação ao Goiás, defendendo as coisas do Goiás Esporte Clube. A instituição Goiás Esporte Clube. Era uma paixão desenfreada pelo clube, uma paixão que o levou a dar muito mais tempo da vida dele ao clube do que propriamente às suas empresas, à sua família. É lamentável porque eu conheci tantos dirigentes aqui no futebol goiano que nos deixaram e que foram importantes, tipo Federação Goiana de Futebol, com Baltazar Soares de Castro, com Wilson da Silveira, o próprio Goiás com o irmão dele, Edmundo Pinheiro, que também nos deixou já há alguns anos atrás, deixando um vácuo enorme no Goiás Esporte Clube. E agora o Ailê morre, sai de cena, entra definitivamente para a história do Goiás. Foi o maior dirigente da história do nosso futebol. Isso eu nunca deixei de falar. No meu ponto de vista, aquele que era respeitado, aquele que sabia como dirigir, como investir, não é, nas coisas do Goiás Esporte Clube. Porque ele nunca se preocupou apenas e tão somente com o time. Ele se preocupava com a instituição Goiás. Vai fazer muita falta. Deixa a família seguindo o trabalho que ele iniciou há tantos e tantos anos atrás. Desses 86 anos dele
eu acredito que pelo menos 60 foram dedicados ao Clube Esmeraldino. Seu Ailê tenha paz no reino do céu e a lembrança dele ficará eternamente marcada no coração de cada um de nós, que aprendemos a admirá-lo e especialmente no coração dessa enorme torcida esmeraldina, que ele teve uma contribuição muito grande para o crescimento do clube, para o crescimento da sua torcida. Vá em paz, Ailê Pinheiro. E você também conviveu muito com o Ailê, né, Lopes? Na cobertura do Goiás por mais de 20 anos. Como era essa relação? O que significou o Ailê Pinheiro para você, Lopes? Boa tarde. Boa tarde, Pasquetto. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Samuel Estraioto, Charlie Pereira, todo o nosso time. Dia muito triste para todos nós que militamos na crônica esportiva, no esporte. O estado de Goiás, o Brasil está enlutado com a perda do maior dirigente do futebol goiano em todos os tempos, o Ailê Selassie de Goiás Pinheiro, né? Tinha o nome de um imperador etíope, personalidade forte, né? Foi o nome do Goiás também no seu nome, né? Ailê Selassie de Goiás Pinheiro, de Goiás Pinheiro. Então, até no nome, ele carregou a marca, o nome do Goiás, do estado de Goiás. Um grande dirigente. Eu, como você disse, cobri o Goiás por mais de 20 anos como repórter do dia a dia, convivi com o Ailê como presidente executivo, como presidente do Conselho Deliberativo e sempre uma figura marcante, com decisões fortes, sempre atento a tudo que passava no Goiás. Não usou o Goiás em momento algum para tirar vantagem, principalmente a vantagem política, que quando você ganha um destaque, como o Ailê ganhou, do maior dirigente de Goiás em todos os tempos, logo vem aquelas oportunidades, ou os oportunistas, né, que poderiam tirar proveito politicamente para candidaturas, para se eleger em algum cargo político, e o Ailê jamais utilizou o Goiás para fazer politicagem. Aliás, vigiou o Goiás como ninguém, para que ninguém tirasse vantagem, para que ninguém passasse o Goiás para trás. Então, foi um dirigente que fez história, fez do Goiás a maior instituição de esportes da região centro-oeste, com grandes conquistas, 28 títulos estaduais, 3 Copas do Centro-Oeste, 2 campeonatos brasileiros da Série B, Goiás que chegou à final de campeonatos importantes, como a Copa do Brasil em 1990, a Copa Sul-Americana em 2010, e se não fosse o episódio do Edilson Pereira de Carvalho, cujo o árbitro que se envolveu em escândalos e prejudicou muitos times, o Goiás teria sido, no mínimo, vice-campeão brasileiro em 2005, porque os jogos anulados do Corinthians, exatamente o Corinthians, e a conquista de outros pontos. Olha eu dando esse abraço aí no seu Ailê, que momento marcante, emocionante, realmente. Foi a última entrevista que o seu Ailê deu, viu, gente? Essa é a última entrevista, quando foi inaugurado um busto, um painel com o busto do seu Ailê e de outras torcedoras, a tia Fia, o seu Arlindo Periquito, e eu estava lá nessa entrevista aí com o Ailê, foi a última entrevista que ele concedeu. Então, ele não viu o Goiás campeão, ele tinha frases marcantes, né, sobre as mazelas do futebol. O futebol é um prostíbulo e não tem ninguém virgem. Era assim que falava o Ailê, assim que falou o Ailê em determinado momento sobre as mazelas do futebol. Sobre as conquistas do Goiás, ele disse que tinha uma combinação com Deus, que Deus só o levaria quando ele estivesse presenciado o Goiás campeão brasileiro. E ele vai antes dessa combinação, mas eu tenho certeza que Deus, lá do lado dele, vai dar essa oportunidade ao Ailê de ver o Goiás campeão. Então, finalizando sobre 2005, o Goiás, se os pontos não tivessem sido recuperados, 7 pontos para o Corinthians, o Goiás teria ficado pelo menos com o vice, e o Internacional seria o campeão em 2005. Então, foram várias as conquistas que o Ailê presenciou. Teve a oportunidade aí, ele chegando no Ascioli, né, cumprimentando o Jovair, o Adson Batista, ao lado do Arley. Então, revelou muitos dirigentes,
É claro que por ter uma personalidade forte, porque tudo era a favor do Goiás, se tivesse algo fora do combinado com o Goiás, ele não tinha nenhuma dúvida em romper com muitos dirigentes. Então foi muito querido, mas também teve lá muitos problemas de rompimento com muitas pessoas. Fez muita justiça a favor do Goiás, provavelmente tenha cometido alguma injustiça com algum companheiro, algum amigo, mas era tudo a favor do Goiás. Tudo que o Ailê fazia era a favor do Goiás e deixou o Goiás gigante, forte na região centro-oeste. Um grande time, uma grande instituição de esporte, tem um grande patrimônio, grandes conquistas e está aí disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ele sai de cena, entra para a história com o Goiás na Série A nesse momento, em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, com o artilheiro da competição, Pedro Raul, com 14 gols. Ailê Pinheiro, muito obrigado pelo atendimento, pela parceria, entrevistas às vezes duras, respostas pesadas, mas eu tive a honra de conviver com o Ailê por muito tempo e de fazer grandes entrevistas, inclusive essa última, quando ele falou da sua doença abertamente, da luta contra o câncer. O câncer levou o Belinho, o irmão dele, levou o Edmo e agora leva o seu Ailê. Mas ficam essas marcas fortes do maior dirigente da história do futebol goiano em todos os tempos. Descansa em paz, Ailê Selassie, de Goiás, Pinheiro. E foi nessa entrevista que ele falou uma frase legal para o Lopes, foi no dia que inauguraram ali aquele painel que está logo atrás ali do seu Ailê, Samuel. Um homem na vida deve ter um ideal. E ele tinha o Goiás como ideal de vida para ele, né? Um homem na vida deve ter um ideal. Ele usou esses termos para o José Carlos Lopes nesta entrevista coletiva, como lembrou o Lopes, que foi a última que ele concedeu aos órgãos de imprensa. O Vila Nova soltou há pouco uma nota de pesar. O Vila Nova Futebol Clube lamenta profundamente a morte de Ailê Pinheiro, uma das principais figuras do futebol goiano. A seriedade com a qual encarou a gestão de futebol durante anos contribuiu, junto com o Vila Nova, a engrandecer o cenário local e alimentar ainda mais a rivalidade sadia e honrada entre Vila Nova e Goiás. Que Deus tenha, em sua infinita misericórdia, e que dê o conforto aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Nós também temos a nota da Federação Goiana de Futebol, Pasquetto. A Federação Goiana divulgou uma nota, está lá no nosso site, o Sagres Online, em que a FGF lamenta profundamente o falecimento do senhor Ailê Pinheiro, ocorrido nesta quarta-feira. Homem nato do futebol, Ailê deixa um legado de inegável contribuição para a construção do Goiás Esporte Clube e do futebol goiano como um todo. Uma história marcante e que torna o maior dirigente do nosso futebol. Desejamos aos familiares, amigos e à nação esmeraldina muito conforto neste momento, em especial aos presidentes Paulo Rogério Pinheiro e Edminho Pinheiro. Pasquetto, a partir de agora vamos acompanhar a última entrevista concedida por Ailê Pinheiro. De um ano e meio para cá, um grande problema de saúde. Já me mataram aí pela internet, mas estou firme ainda. Hoje, estou tendo mais uma satisfação de inaugurar uma obra que eu comecei. Isso aqui vai longe ainda. Isso aqui vai ser o lugar mais lindo de Goiânia. Eu agravo isso aí, vocês cobram da minha família. Vocês não sabem o que nós vamos fazer aqui ainda. É uma loucura. E quero que vocês pedem perdão, que minha voz, pelo menos aqueles que estão nos ouvindo, é que eu estou quase sem voz. Tive problema de garganta. Para ser mais verdadeiro, eu tive um câncer de garganta, tratamento de radioterapia, isso é um inferno. Então, eu tive o Covid. O Covid é uma doença terrível. E estou firme aqui ainda tentando chegar ao final dessa obra aqui ainda. Eu não queria de maneira alguma que o Paulo Rogério fosse presidente do Goiás. A pressão do Edminho me obrigou a aceitar. Eu acho que sou contra o nepotismo, né? A familiocracia, eu sou contra isso. Mas, felizmente, parece que eu acertei. O Rogério é muito melhor do que eu. Aqui agora, a gente sabe que tudo aqui é sério. O
Goiás não tem caixa 2, o Goiás não tem nada, aqui tudo é sério. Portanto, o Rogério está me deixando tranquilidade. É por esse motivo que eu aceitei o Rogério, eu não queria de maneira alguma. E vocês devem ter a impressão aí, ele é muito mais duro do que eu sou mais político, ele não é político. Ele é, ou deixa de é. Aqui ninguém vai levar vantagem, ninguém. E as contas vão ser tudo em dia. Portanto, é por isso que eu aceitei o Rogério como presidente. E hoje nós estamos inaugurando mais uma etapa do nosso estádio. A etapa pequeníssima ainda, porque nós vamos fazer muita coisa. Essa rua ao lado do estádio vai ser a rua mais bonita de Goiânia. Olha o que eu estou fazendo. Se eu não morrer antes, vocês cobram de mim. Certo? Pode. Embora eu sei que eu não terei muitos anos de vida mais. Eu tenho 85 anos. Eu tenho 58 de Goiás. Então acho, se eu fizer certo ou errado, eu fiz. O que é o Goiás na vida do senhor? O que é o Goiás na vida do senhor? É minha família. É como fossem meus filhos, como fossem meus negócios. Desde que é o Goiás. Eu acho que é um karma, mas Deus me deu esse karma, eu vou cumprir. Está aí, ouvimos então a entrevista, Wendel Pasquetto, de Ailê Pinheiro, a entrevista que José Carlos Lopes se referia agora há pouco aqui no nosso sinal aberto. Para você que ligou a sua TV, o seu rádio agora, hoje um dia triste para o futebol goiano, a morte de Ailê Pinheiro. Wendel Pasquetto? Exatamente, Samuel Straiotto, eu repito, o velório será no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. No entanto, os horários ainda não foram divulgados e também outros detalhes não foram divulgados, se será aberto ao público ou não. Evandro Gomes, agora há pouco lemos aqui a nota de pesar do Vila Nova e o Ailê nunca ultrapassou aquele limite da rivalidade sadia com o Vila, né? Tirava um sarro aqui, outro ali, mas especialmente com o João Carneiro, que é outro dirigente icônico aqui do futebol goiano, que também está doente há um tempo e luta pela vida, sempre tiveram uma boa relação, que começou lá atrás também com o Edmo Pinheiro, irmão do Ailê, que era também amigo de João Carneiro, né, Evandro? Vila Nova e Goiás sempre rivalizaram dentro de campo, mas justamente sobre essas pessoas que você falou, o relacionamento do João Carneiro com a Ailê ou com a família Pinheiro, ele era um relacionamento sadio, um relacionamento de amizade, de respeito, né? Quantas e quantas vezes eu participei de festas, de reuniões, onde estavam eles presentes, fosse festa esmeraldina, fosse festa vilanovense. E esse era um tempo bom do futebol. Havia o trabalho de bastidores, um tomava o jogador do outro, né? O Vila Nova tirou uma vez o Eurípides, que vinha, o Goiás tirou o Eurípides do Itumbiara, que veio para o Goiás, estava nas mãos do Vila. Como o Vila ganhou uma parada com Mosca, que ia para o Goiás, então tinha essa disputa, mas era uma coisa cheia de respeito, né? Um pelo outro. Era muito legal a gente ver isso. Relacionamento do seu Ailê, com o seu Antônio Ascioli, lá no time do Atlético, com a família Estival. Havia briga, encrenca no microfone, né? A cutucada que um dava no outro. Mas fora dali eram amigos, se respeitavam. Então, isso hoje já não existe mais. O futebol está muito diferente dos tempos do Ailê Pinheiro. Eu acho que não é apenas o esporte que perde, não é o Goiás que perde, o seu patrono, o seu homem mais forte em toda a história esmeraldina. É o estado de Goiás que perde um empresário respeitadíssimo, né? Admirado, cujo trabalho é um legado que ele deixa, não só para a família, mas para aqueles que aprenderam a admirá-lo e respeitá-lo, Pasquetto. E o Atlético também, Pasquetto, acabou manifestando da mesma forma que o co-irmão, que o Vila Nova. O Atlético, por meio de nota, também lamentou profundamente o falecimento do dirigente que revolucionou o futebol goiano, Ailê Pinheiro. O altruísmo de senhor Ailê alavancou o co-irmão Goiás
e fortaleceu o futebol no estado de Goiás. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. A nota do Atlético Goianiense em relação à morte de Ailê Pinheiro. Lopes, da mesma forma que essa rivalidade dentro do campo entre Vila e Goiás, o Atlético também, da mesma forma, uma convivência saudável ao longo da história. Nós vimos aí imagens do Ailê Pinheiro lá no Antônio Ascioli, lá no Atlético, e agora, nesse momento de perda, de dor, também manifestado aí por meio da nota dos dirigentes rubro-negros. Sem dúvida, Estraioto, também foi um relacionamento muito respeitoso com os dirigentes do Atlético. Mais recentemente, o Ailê fez elogios ao trabalho do Adson Batista, deu a ele um presente, né? Um presente quando esteve no estádio Antônio Ascioli. Então, assim, o Atlético cresceu muito e o Ailê tinha esse reconhecimento também, essa grandeza de reconhecer como o Atlético cresceu, principalmente pelas mãos do Adson Batista. Então, ele foi muito respeitoso com isso, fez muitos elogios ao Atlético. O Atlético que recentemente vem dividindo com o Goiás essa grandeza da região centro-oeste, né? Tanto em conquistas dentro de campo, quanto também na sua parte de patrimônio. O estádio do Atlético ficou pronto primeiro, inclusive, do que o estádio Ailê Pinheiro na Serrinha, e tudo isso o Ailê reconheceu, né? Fez elogios ao estádio Antônio Ascioli. Então, era um lado também muito positivo do Ailê, de ser grande, mas de reconhecer também o crescimento e a grandeza de outros clubes, como foi o caso do Atlético Clube Goianiense. O Adson Batista hoje vai caminhando, né, para ser também, entrar para a história, daqui a pouco até como maior dirigente, ver nesse momento a partida do maior dirigente da história de todos os tempos, o Ailê Pinheiro, mas ele, jovem ainda, novo, o Adson Batista tem essa condição de crescer, de ir nessa mesma direção que foi o Ailê e escrever o seu nome na história também como o maior ou como um dos maiores dirigentes da história. Então, o Ailê Pinheiro era isso, era aquele que fez, nessa entrevista ele disse isso, né? Certo ou errado, ele fez durante 59 anos. Ele falou 58, já estava virando para 59 anos a estada dele dentro do Goiás, como jovem dirigente que começou lá em 63, foi com a participação dele, a dureza dele e do irmão Edmo Pinheiro, né? Uma dura nos jogadores, que o Goiás conquistou o seu primeiro título em 1966. Lá estavam os dois jovens, Ailê e Edmo, cobrando, incentivando para que o Goiás... Aí, ó, meu último abraço ao Ailê Pinheiro, ó, um dos últimos abraços nesse maior dirigente da história. Então, foi essa marca, né, de um dirigente que fez e que deixou essa marca aí, deixou esse legado muito positivo para a torcida esmeraldina, para os sócios, para os conselheiros e para os atuais dirigentes. Inclusive, na presidência executiva, o filho Paulo Rogério Pinheiro, e na presidência do Conselho Deliberativo, sucedendo a ele, depois de muitos anos, o Edmo Mendonça Pinheiro. Então, é isso, Ailê Pinheiro, esse grande dirigente, deixou esse grande legado aí, o Goiás como maior instituição de esportes da região centro-oeste.